Olá, eu sou o Bruno Lozano, vou apresentar o trabalho Construção e Avaliação de uma célula aberta do ponto de solidificação do zinco como uma referência em temperatura para o laboratório de termometria do Inmetro. O trabalho foi elaborado por mim, pelo Klaus Quelhas e pelo Luiz Tarelli. Essa apresentação vai seguir o seguinte roteiro. Começaremos por uma breve introdução, em seguida apresentaremos as metodologias e resultados da construção e da avaliação da célula e posteriormente as conclusões. Então, vamos começar pela rastreabilidade em termometria. Como que funciona? Começando pelo Sistema Internacional de Unidades, onde o Kelvin é definido, passando pela Escala Internacional de Temperatura, que define pontos fixos de termometria, que são reproduzidos por meio de células de pontos fixos e são interpolados, as lacunas que esses pontos geram são interpolados por um termômetro padrão de resistência de platina, que é o termômetro escolhido pela ITS 90 como interpolador. Né? A partir disso, essa medição de temperatura chega à RBC, a Rede Brasileira de Calibração, para em seguida chegar nas indústrias e nos laboratórios. Então, esses são os pontos que a ITS 90 define. Né? Dentre eles, o zinco, que é o ponto em graus Celsius 419,527. Né? Então, o que é uma célula de ponto fixo para a termometria? A STM 1502-2016 ela define uma célula de ponto fixo como um dispositivo que contém e protege uma amostra do material de referência de forma que a transição de fase desse material estabeleça uma referência em temperatura. Tá? E esse desenho aqui é um desenho esquemático de uma célula de ponto fixo, que é o mesmo esquema que a célula deste trabalho foi construída. Tá? Então a gente tem a entrada de vácuo em cima, porque a gente precisa, antes de iniciar a medição, fazer vácuo nessa célula e inserir um gás inerte. Né? E aí passa por fibras cerâmicas, passadores de grafite, e aqui na parte central tem o poço termométrico. O termômetro ele é inserido nesse poço termométrico, e essa parte cinza mais clara representa o zinco, no nosso caso o zinco, né? O metal que está sendo utilizado aqui, o ponto fixo de alta pureza. Tá? Então, como que é o comportamento de uma célula de ponto fixo? O comportamento na medição dela. Então, o ponto A aqui é o ponto onde o zinco estaria totalmente fundido, falando da nossa célula aqui. Né? E a partir do momento da fusão, né, para eu medir o ponto de solidificação, primeiro eu tenho que fundir esse material, porque a temperatura ambiente ele está sólido. Então, eu preciso fundi-lo para depois conseguir medir a solidificação. Então, no ponto A, ele estando completamente fundido, a gente baixa a temperatura do meio térmico, que seria no nosso caso um forno, né, até o ponto E, que acontece onde os primeiros cristais são gerados, né, que a gente chama de recalescência do metal. E aí a temperatura sobe e vai para a troca de fase da solidificação, que seria o nosso ponto F aqui do gráfico. Tá? Então, nesse ponto F é onde acontece a medição. Essa célula que a gente construiu ela é utilizada para medição de termômetro de resistência de platina por pontos fixos. E termômetro de resistência mede no patamar de solidificação, que é esse ponto F aqui do gráfico. Tá? Esse gráfico é tirado da Escala Internacional de Temperatura. Então, como que foram as etapas para a construção da célula? Primeiro, os materiais que vão acomodar o zinco de alta pureza, eles precisam estar limpos para não agregar nenhuma impureza nesse metal. Então eles passaram por algumas etapas imersos em água deionizada e imersos também em detergente Stran e em ácido nítrico. O Stran 10% que a gente utilizou, diluído em água deionizada, e ácido nítrico 20%. Então foram vários enxágues em água, em Stran, em ácido nítrico, em água novamente, tanto as peças de grafite como as peças de quartzo que estão aqui inseridas. Tá? As peças de grafite posteriormente ainda passaram por um tratamento térmico, que a gente chama de recozimento. Né? Então eles ficaram a 150 graus Celsius, pelo menos por 4 horas, para tirar resíduos oriundos dos processos de fabricação, como o processo de usinagem, por exemplo. Né? Então, após isso, passou por mais um enxágue em água deionizada. A tampa de borracha da célula também foi fabricada por nós. A gente fabricou um molde, e nesse molde a gente utilizou borracha rígida para fundição, que foram utilizados para essa tampa 110 gramas dessa borracha, com 5% de catalisador.
que é o que o fabricante já recomenda. Então a próxima etapa, a gente passou pelo enchimento dessa célula, que foi feito a partir com o zinco, né? Que ele vem para o zinco de alta pureza, ele é vendido em pequenos grãos. Então, para a gente fazer esse enchimento, a gente precisa primeiro encher com os grãos até onde a gente conseguir. Depois a gente faz a fusão desse metal para que ele se assente, né, dentro do cadinho de grafite. Posteriormente a gente faz novamente esse processo até que a gente complete o cadinho de grafite. Depois a gente insere esse poço reentrante de grafite no cadinho, que também tem que ser no momento onde o metal esteja fundido para você conseguir empurrá-lo, né, até o fundo. Então aqui ele já está inserido no cadinho de grafite. Esse procedimento de completar, de encher, né, com o zinco, ele é feito dentro de uma glove box para que não haja agregação de impureza pelo ar. Então essa glove box, ela primeiro é feito vácuo, né, antes de abrir esse material ali dentro, e depois a gente insere gás inerte ali, no caso a gente está usando o argônio 6.0, né. Em seguida, a nossa célula está concluída, é só ser montada, né? E essa célula nossa que foi construída, ela ficou com uma coluna hidrostática, que é a coluna onde o termômetro está completamente envolto pelo zinco de alta pureza, quando inserido nela, uma coluna hidrostática de 160 milímetros. Okay? Então, a partir disso, a gente passa para as etapas de avaliação. Como que foi avaliado? Primeiramente, eu vou apresentar o sistema de medição, que foi parecido com isso, né? A gente tem uma entrada de gás e uma bomba de vácuo ligados às células, né? Com 2 fornos. Primeiramente a gente utilizou somente um forno para a gente analisar os patamares da célula construída, e depois a gente comparou ela com outra célula, aí a gente utilizou 2 fornos, né? Então primeiramente foi feito o vácuo, depois inserido o gás inerte, o termômetro de resistência platina foi inserido na célula, tá? Que está no forno, e esse termômetro está ligado a uma ponte termométrica, né? E essa ponte está ligada por um valor também de referência, que é um resistor padrão que está dentro de um banho de óleo que mantém a estabilidade próxima aos 20 graus Celsius. Tá? A indicação dessa ponte ela é em razão de resistência. Então ela indica a razão entre a resistência do termômetro RT pela resistência do resistor padrão RS. Okay? Então, o primeiro gráfico que a gente conseguiu da nossa célula, a primeira análise, foi o patamar de fusão dessa célula, que durou em torno de 40 horas, da quinta à hora 40 aqui. Então, a diferença em mid-Kelvin, que está no eixo Y, está plotado também o tempo em horas no eixo X. Então, a partir do momento que a célula está fundida, a gente consegue reduzir essa temperatura e obter o patamar de solidificação, que, como eu já expliquei, é onde ocorre a medição do termômetro de resistência platina no laboratório. Então, essa solidificação também durou em torno de 40 horas. A variação foi bem menor do que a fusão, que é um processo mais estável, né? Então, durou aqui, essa variação ficou em torno de 0,2 milikelvin a maior parte do tempo. Em seguida, a gente analisou as impurezas do metal. Então essas impurezas são analisadas através de frações de fusão e frações de solidificação dessa célula, né? Então, esses procedimentos estão descritos na ITS 90, nos guias, né, da ITS 90. Tá? Então, essa componente, isso aqui vai virar uma componente de incerteza. Então a gente pega o maior, a gente analisa tanto o certificado de impurezas que o fabricante do metal fornece, quanto a análise da curva de solidificação, quanto e também essas análises recíprocas, que nesse caso a gente achou um delta aqui de 0,1 milikelvin no caso da fusão e de 0,01 milikelvin no caso da solidificação. A gente vai considerar o maior, como está descrito no trabalho, o maior foi 0,14, que provém das impurezas mais comuns encontradas na ITS 90 e declaradas no certificado do fabricante. Então, a outra análise é o perfil térmico da célula. De acordo com a ITS 90, para uma célula ser considerada padrão, ela tem que seguir pelo menos até o 30 milímetros, ela tem que seguir essa curva teórica. A ITS 90 ela fornece um delta, um delta T, delta P, né, que é o quanto varia em temperatura e varia em pressão. Então, quando o termômetro ele é
movido verticalmente dentro do poço da célula, a gente consegue estimar qual seria o comportamento teórico, que é essa curva vermelha, né? Como seria a curva teórica, sabendo esse coeficiente. E aí a gente pega a medição real, que seria essa curva azul, e a gente viu que ela acompanhou até o 30 milímetros, foi praticamente, né, reproduziu a escala. Foi muito próxima, tá? Depois houve uma variaçãozinha. Mas também a gente considerou muito satisfatório. Então, a partir disso, a gente passou por uma etapa de comparar essa célula com uma referência do laboratório. A atual referência do laboratório era a célula IMN ZN 2008-01, né? E a gente realizou medições com 2 termômetros, para que as medições fossem validadas, né? Então, a gente utilizou primeiro um termômetro Shino e um Hart. Então, a gente encontrou aqui uma diferença média com o Shino, menos 0,23 mK, e com o Hart, menos 0,2. A gente vê que as medições foram muito próximas, né? Uma incerteza de 1,12 mK, mais ou menos 1,12 mK. Uma combinada, né? Com K igual a 2, ficaria 2,24. Esse foi o resultado para a nossa célula construída. Então, a partir disso, a gente pegou esse resultado e comparou com demais células do laboratório. Algumas delas já não estão mais disponíveis. Por exemplo, essa LN, que é uma fabricante Leeds e Norton, que ela foi referência do laboratório por muito tempo e participou de comparações internacionais. Então a gente comparou as células do laboratório, e essa vermelha aqui, esse ponto vermelho, é a célula construída, 2019-01, construída neste trabalho, e essa verde seria a Leeds e Norton. E essa 2008 aqui foi a que levou a referência, né? Levou o valor de referência até a 2019, porque a 2008 tinha sido comparada com a Leeds anteriormente. Então a gente percebe aqui uma diferença, né? Considerando a referência a LN com todas as outras, né? A gente percebeu uma diferença de 0,13 para essa célula construída, menos 0,13 mK, um valor muito próximo, tá? Com uma incerteza de 2,24. Então, isso aqui foi só para a gente ter uma ideia de como está o desempenho dessa célula comparado a fabricantes que têm muito tempo de estrada, tá? Muito tempo fabricando células por aí. E a célula que era muito boa, que foi referência do laboratório por muito tempo. Então, a conclusão que a gente chegou é o seguinte: nós conseguimos fabricar uma célula do zinco depois de muito tempo que o LaTerre vem fabricando células do zinco, e essa fabricação de células foi evoluindo com o tempo, né? Então a gente chegou agora a uma fabricação com um design tradicional e muito próximo ao valor de referência da célula anterior de referência do laboratório, tá? 0,23 para a célula atual da atual referência e 0,13 para a anterior. Então a conclusão que a gente chegou é que a gente conseguiu, né, conseguiu fabricar uma célula, um padrão de referência para ser usado no laboratório, e esse é o valor dela, porque ela foi efetivamente calibrada, né, comparada com a 2008. Então a gente considerou esse valor de 0,23 mK, menos 0,23, e uma incerteza de mais ou menos 2,24 mK por um K igual a 2. Então, eu agradeço pela atenção de todos, espero que tenham gostado do trabalho. Deixo aqui a frase do Lord Kelvin como encerramento, né, que fala que se você consegue, né, medir o que você consegue expressar em números ou medir algum conhecimento, ele é satisfatório. Senão ele não é. É uma frase do Lord Kelvin, vou deixar para pensar. E deixo aqui os e-mails, o meu, o do Klaus e do Tareiro, para quem desejar entrar em contato conosco para alguma eventual dúvida ou esclarecimento sobre o trabalho. Um abraço, um bom congresso a todos.